Nesse vídeo aqui eu vou ranquear as melhores idades para empreender, eu vou comentar um pouco sobre cada uma delas, vou fazendo aquele esquema de tier list, né, para trazer um pouco de suspense aí, qual será que é a melhor das idades para empreender, e eu vou falar também um pouco sobre o perfil de negócio que vale a pena você fazer em cada uma dessas idades. Obviamente tem vários tipos de negócio que você pode fazer em qualquer idade, né? Na verdade, você pode fazer qualquer negócio em qualquer idade, mas tem alguns perfis de negócio aí que eu acho que se encaixam melhor para idades diferentes. Vou falar os prós e contras de cada idade, então acho que vai ser um vídeo bem interessante. Começando aqui com 15 a 20 anos, adolescência, coloquei até um mucilon aqui atrás. Cara, pode ser 13 anos também, tá? 14 anos, estou falando aqui daquela galera que empreende muito cedo. Ah, e uma coisa específica dessa tier list aqui, tá? A ideia é que seja a melhor idade para começar a empreender, tá? Então não vou falar aqui qual idade você vai ganhar mais dinheiro empreendendo, porque geralmente tem uma galera que fala, tem empreendedores de sucesso em todas as idades e tal, mas muitos deles começaram cedo, né? Então eu tô falando assim, qual a melhor idade para começar o seu primeiro negócio? Até porque depois que você fez o seu primeiro, aí qualquer idade serve, porque você já pegou o jeito da coisa, né? Mas, enfim, só para deixar claro isso aí. Então, cara, o cara que começa a empreender com 15 anos, 13 anos, 16 anos, 17 anos. Se você for ver a história de muitos empreendedores, você vai ver que muitos começaram nessa faixa etária, cara. Que é uma faixa que você nem poderia estar trabalhando, né? Mas, enfim, não é um contrato CLT de trabalho, então tudo bem. Então, lá fora a gente vê muita gente que vendia coisa na escola, tal. Aqui no Brasil não pode, né? Mas, enfim, se você for ver mesmo a história de empreendedores brasileiros, muitos começaram muito cedo, com negócios pequenos, simples. Hoje em dia eu vejo uma galera aí de 15 anos começando um negócio na internet, né? E, cara, é uma idade que você não tem maturidade e você também não tem nada a perder, né? Então, eu acho uma boa idade, tá? Inclusive porque qual que é a alternativa? Bom, você pode ficar estudando para o vestibular, que eu acho que é útil, né? Para o Enem, aí, sei lá. Mas a maioria das pessoas só vai fazer isso mesmo no terceiro ano do ensino médio, no cursinho. Então, pô, no primeiro ano, segundo ano, o que você vai ficar fazendo? Cara, você pode ver seus amigos aí, perder o BV, mas muita gente vai ficar jogando videogame e fumando maconha, né, cara? Que também, pô, fumar maconha na cidade é foda, né? Mas sei lá, cara, acontece muito. Mas também não acho nada errado jogar videogame, não. Só que, puta, tem coisa melhor pra fazer, cara. A minha experiência com adolescentes, assim, experiência, assim, né? Experiência de vida. Inclusive na minha adolescência, é que se você. Quando você é adolescente, tudo é legal, cara. E aí você quer aprender a fazer alguma coisa, entendeu? E aí tem gente que faz mod de jogo, tem gente que fica jogando videogame, fica muito bom no videogame, mas adolescente tem uma parada de obsessão. E se você tiver essa vontade, né? Acho que ninguém devia ser obrigado a fazer isso, mas se você tiver a vontade de, pô, em vez de jogar videogame, tratar um empreendedorismo aí como um videogame, vai ser mais útil para você. Eu acho que é uma boa idade para você, com poucas horas por dia, tentar fazer negócios simples, tá? Inclusive, assim, negócios que eu nem recomendo muito aqui no canal. Mas, tipo, cara, faz uma conta de TikTok, faz uma loja no Mercado Livre, abre uma loja de dropshipping, vai vender e-book na internet, sei lá, cara. Faz um aplicativo, acho que essas coisas de programação são muito legais também. Mas faz um aplicativo simples, talvez um aplicativo B2C, entendeu? Porque a real é que eu não recomendo no canal porque a barreira de entrada é pequena e tem muito. Mesmo, tipo, se der certo, o negócio tende a não durar muito tempo. Mas para essa galera é muito bom, entendeu? Porque essa galera é muito jovem, tem pouca maturidade, precisa de um negócio com pouca barreira de entrada de fato. Qualquer troco que ganhar, né? Se o cara ganhar, pô, R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês, já é coisa pra caramba nessa idade. E, cara, nessa idade você só tem que aprender, entendeu? Então, inclusive, quando eu tiver filhos, eu vou estimular eles para fazer isso. Eles vão fazer se eles quiserem ou não, né? Mas eu vou falar, cara, eu acho isso aqui mais útil do que a escola, inclusive. Testar vários negócios, entendeu? E não com o objetivo de ganhar dinheiro, mas com o objetivo de aprender habilidades diferentes. Porque, pô, conheço um monte de marmanjo de 30 anos na cara que tem vergonha de vender, entendeu? Pô, aprende com 14 a vender, né? Também o cara com 30 anos, puta, eu tô muito velho para aprender a programar. Tá mesmo, não quer dizer que não dá, mas aprende a programar com 15 anos, entendeu? Cara, com 14, 15, 16 anos você aprende qualquer coisa. E você não precisa acertar a mão no negócio, entendeu? Você pode tentar várias coisas diferentes. E pra mim, aqui que vem o pulo do gato, cara. Você vai aprender pra caralho,
sem pressão nenhuma de ganhar dinheiro e tal, você tem tempo para aprender as coisas. E, pô, quando tu tiver 22 anos, 25 anos, quiser fazer um negócio sério, né, aí para dar dinheiro mesmo, você vai estar, tipo, 10 anos na frente, cara. Então, assim, para mim, essa é uma idade absurda. Inclusive, para mim, cara, S-Tier é a melhor idade, né? Vamos ver as outras aí. Mas eu acho que é a melhor idade para começar a empreender. Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade. Meus pais queriam que eu estudasse e tal, e na época não era tão fácil assim empreender com a internet. Mas eu fazia umas paradas já, eu fazia uns mods lá de uns jogos que eu jogava, participava de um grupo internacional de mods e tal. Não dava dinheiro nenhum, obviamente, né? Mas aprendi um monte de coisa fazendo isso, cara. Nenhuma me foi útil depois. Mas se eu tivesse aberto um negócio aí, teria sido, entendeu? Porque quando você abre um negócio, você vai aprender várias coisas, né? Você vai aprender marketing, vendas, criação de produto, identificação de mercado, programação, né? Várias habilidades que podem ser úteis aí. E aí a gente vai para a nossa segunda idade, que é dos 20 aos 25 anos. Coloquei a galera jogando o chapéuzinho pro alto aqui, porque para mim essa aqui é a idade do cara que está na universidade aí, geralmente, né? O cara tá entre a faculdade, o primeiro emprego ali, né? O primeiro emprego sério da vida dele. E aqui, cara, apesar de parecer uma idade muito parecida com essa dos 15 aos 20 anos, ela tem um custo muito maior de empreender, porque você tem um custo de oportunidade de experiência profissional. Então, pô, do que eu vejo da carreira dos meus amigos, por exemplo, o primeiro emprego, né? O primeiro estágio, depois o primeiro emprego full-time aí, fixo, né? Que você tem na sua carreira impacta muito cara, toda a sua jornada profissional, não só pelos contatos que você faz e pela marca da empresa no currículo, esse tipo de coisa, né, que geralmente a gente pensa, mas também porque é quando você aprende a trabalhar, né? Você pega hábitos de trabalho que podem ser bons ou podem ser ruins. E se você começar a empreender nessa idade, você pode deixar de aprender coisas que seriam importantes no começo da sua carreira. Porque, cara, você é molecão, entendeu? Você vai trabalhar de um jeito ali que você acha que é certo, mas vai parecer mais um trabalho de faculdade do que um trabalho bem feito mesmo, né? E aí tem um outro fator aqui, que é a chance da sua ideia ser ruim é gigante, tá? Por uma série de fatores. Tipo, você não tem experiência de vida ainda, você acha que o mundo são só pessoas jovens, você não consegue pensar em problemas de pessoas mais velhas, pessoas mais novas que você são crianças, né? Então, tipo, o tipo de problema que você consegue pensar é o tipo de problema que pessoas entre 20 e 25 anos têm, que é uma fatia de mercado bem específica e difícil de monetizar. Você não vai conseguir ter ideia de negócio boa B2B, né, para vender para outros negócios, porque você nunca trabalhou num outro negócio antes. E ideias de negócio B2C, para vender para consumidores finais, né, você tende a precisar de mais capital e mais maturidade, assim, como empreendedor, para conseguir implementar. É mais difícil vender B2C. E esse cara aqui, então, tem dificuldade de fazer os dois, né? Tem dificuldade de ter boas ideias. O cara vai ter umas ideias que ele acha que são boas, mas tipo, vou vender. Na minha época, as ideias que tinham era aluguel de celular para quando você quebra a tela, que hoje em dia é mais difícil quebrar a tela do celular, mas na época era muito comum, ainda mais na população universitária bêbada lá, né? Que o pessoal ficava bêbado, quebrava a tela do celular, aí tinha que ficar 3 dias sem celular e tal. E outra ideia que a galera tinha muito era de, venda um app para vender ingresso de balada, né? Hoje em dia eu fiquei sabendo que os jovens nem vão para balada mais, então não sei se é isso aí, mas, cara, vão ser umas ideias meio ruins, entendeu? Agora, tem um lado bom também, e só um adendo, tá? Esse cara aqui também vai ter ideias ruins, mas ele não precisa acertar, né? Esse cara aqui, ele precisa começar a fazer grana. Ele tá numa idade que ele precisa ganhar dinheiro. Se o cara chegou aos 25 anos e nunca ganhou dinheiro na vida, vai começando a ficar complicada a carreira ali, né? Principalmente se o negócio não der certo. O que é bom aqui, tá? Você não tem boleto direito, né? Talvez tenha a fatura do cartão ali para pagar, mas a maioria das pessoas mora com os pais, não tem boleto, não tem financiamento, não tem família para sustentar, né? Financiamento do apartamento, essas coisas de adulto você não tem. Então é tranquilo, assim, seu custo de vida é muito baixo. Só que assim, o trade-off com a carreira, com o início de carreira, que eu acho que é uma fase importante, e aqui eu estou assumindo que um cara fez faculdade e tem a condição de conseguir um emprego massa, né? Estou falando mais com esse público nesse vídeo, honestamente. Que é o público que fui eu e que eu sei falar, né? Não sei falar com um cara que, a alternativa dele é ser, sei lá, garçom na lanchonete da cidade. Aí eu não sei fazer esse vídeo. Mas
o trade-off com ter um primeiro emprego bom, que você vai aprender habilidades profissionais valiosas lá, é uma coisa que eu acho que pesa bastante para empreender nessa idade. Então, eu diria que assim, se você está nessa idade, cara, ou empreende com 20, que talvez você esteja no começo da faculdade ali, no segundo, terceiro ano da faculdade, então talvez você não tenha tanta responsabilidade ainda. Se der errado, você consegue pegar um estágio, né, um primeiro emprego e tal. Ou empreende com 25, que aí você já se formou há uns 3 anos, já pegou uns 2, 3 anos de experiência profissional, né? E aí você... E aí já começa a ficar uma idade boa de novo. Mas, puta, essa meiuca ali, tipo, sair da faculdade, tipo, empreender no último ano de faculdade, ou sair da faculdade em vez de pegar um primeiro emprego e tentar montar um negócio, eu acho que o trade-off pesa. É possível, obviamente, muita gente consegue, mas eu vou colocar no Tier B essa aqui, tá? E aí a gente vai para a próxima aqui, que é 25 a 30 anos. Essa aqui foi a idade que eu comecei a empreender, tá? Eu comecei meu primeiro negócio com 26 anos. Eu acho que é uma idade muito boa, tá? Você já tem alguma experiência profissional, você já aprendeu a trabalhar, você ainda não gerencia pessoas, né? Geralmente, com essa idade. Eu não gerenciava com 26, mas talvez com 30 você gerencia, com certeza. Mas enfim, você está num começo de trajetória profissional, você já aprendeu todas as habilidades que pensando em carreira corporativa, assim, que um analista precisa ter, né? Um bom analista, coordenador, talvez gerente júnior. Então você sabe fazer trabalhos, né? Executar coisas, entregar coisas no prazo, com um grau de qualidade bom ali. E talvez você tenha alguma noção de como gerenciar pessoas. Daqui para frente, na carreira profissional, eu acho que o que você aprende, pelo menos no mundo corporativo, em grandes empresas, não vai te ajudar tanto a empreender, tá? Então aqui você tem uma experiência profissional que pega meio que o 80-20 ali, né? O 80% mais relevante de habilidades profissionais que você precisa para empreender. O resto que você precisa para empreender, você só aprende empreendendo mesmo. E também você tem uma grana guardada, né? Se você tomou as decisões corretas aí na vida, você já tem algum dinheiro guardado para conseguir te sustentar nesse começo de carreira empreendedora, né? Então, eu acho que você está bem posicionado nesse sentido. Você também tem um custo de vida baixo, né? Idealmente. Se você conseguiu juntar grana, provavelmente você ainda tem um custo de vida baixo. Mas, tipo, você não tem família para sustentar, na maioria dos casos, você não comprou apartamento, você não tem financiamento para pagar, você não tem compromissos que vão te tornar avesso a risco, né? Você vai ter ali um aluguel e que você pode não gastar tanto, ou você pode, inclusive, cara, ir morar com amigos e tal. Quando eu comecei a empreender, eu morava com amigos, inclusive. E você tem, cara, o seu gasto do cartão ali, né? Que você compra do supermercado, talvez uma saída ou outra que você dê. Mas seu custo de vida não é gigantesco, né? E você tem uma grana guardada, idealmente. Ainda mais se você já pensa, pô, vou empreender mais ou menos com tal idade, já vai guardando um dinheiro. E você também tem muita energia, né? Você tem a mente flexível, você tem a mente jovem, você tem energia, você tem vontade de trabalhar. Então, assim, é uma idade que você meio que tem tudo, cara. Você tem, ó, saca só o que eu falei. Você tem experiência profissional, você não é mega experiente, mas você já sabe trabalhar, cara, você tem mais noção que o cara de 20 anos, né? Que vai tratar o negócio como um trabalho de escola ali, muitas vezes. Então, você tem experiência profissional, você tem uma grana, não muita, mas você tem alguma grana, você tem um custo de vida baixo, esse aqui é um fator mega importante, porque isso aqui te permite tomar risco. Você tem energia e mente flexível, e você tem uma quinta coisa que eu não falei, cara, que talvez seja a mais importante de todas, que é, cara, você tem a cenoura atrás da CLT, aquela vontade de nunca mais pisar no escritório na vida, né? Geralmente o perfil empreendedor é esse, com certeza fui eu. Então você tem uma parada que é assim, cara, você começa o negócio e fala, cara, eu tenho que dar certo, porque senão eu vou ter que voltar para aquela porra daquele escritório e fazer reunião com o RH. E, cara, a gente é ser humano, né? Muitas vezes a gente é motivado mais por não ter que voltar para a situação ruim do que, cara, pela promessa de ganhos futuros aí, né? A cenoura atrás, ela incentiva mais a gente do que a cenoura na frente, né? Então, eu acho, cara, é uma das melhores idades, você tem tudo. Você também tem uma garantia, que eu tava pensando, você tem uma garantia de... tipo assim, ó, vamos dizer, que nem eu. Eu saí do mundo corporativo lá com 26 anos.
E eu já tinha um currículo maneiro, já tinha uma carreira maneira, né? Já tinha alguns anos de experiência no mercado e tal. Então, se eu tentasse empreender ali por 2 anos e visse, pô, não vai dar certo, eu conseguiria um bom emprego na volta. Eu não ferraria a minha carreira nem um pouco. Talvez isso até valorizaria meu passe, né? Dependendo de onde eu fosse trabalhar. Então, eu vou jogar como Tier A, tá? Eu não ponho no Tier S, porque esse cara aqui, de 25, 30 anos, eu acho que ele tem muito mais chance de dar certo, obviamente, do que o cara de 15 a 20. Só que o cara de 15 a 20, ele, quando ele chegar em 20, 25 a 30, ele vai ser uma máquina empreendedora, entendeu? O cara que começou aqui, ele pode ou dar certo, que é raro, né? Pô, minha empresa, fiz empresa com 17 anos, já estourou. É muito raro, tá? Mas pode acontecer. Se ele der errado, ele pode seguir fazendo várias empresas nesse período de 20 a 25. Quando ele chegar aqui, cara, ele vai estar cascudo, ele vai ter tipo 10 a 15 anos de experiência com empreendedorismo, ele vai ter passado por várias ondas, ter conhecido muita gente. Eu tô falando do cara que trabalha direito, obviamente, né? Então, assim, o cara vai ser um monstro. Ou ele, pô, tentou aqui, fez alguns negócios aqui, não deu certo. Nesse período aqui, ele vai para um caminho mais tradicional, pega um emprego, aprende várias coisas em grandes empresas ou alguma coisa assim. E aí, se ele sai de novo para empreender com 25 a 30, o cara é uma máquina, porque ele tem essa experiência aqui, entendeu? Então, eu não coloco esse cara aqui no S-Tier, porque esse cara aqui, ele pode ser esse aqui também, né? Esse aqui já perdeu essa janela de oportunidade dos 15 aos 20. E, então, aqui, para mim, cara, pô, o cara começar a empreender com 15 anos é que nem o cara... É que nem ser atleta, entendeu? Se você começar na infância, é 1000 vezes mais fácil do que você começar... Cara, querer ser atleta com 22 anos, né? Nunca fez esporte na vida. É mais difícil, entendeu? É possível ainda? Mas é mais difícil. Mas essa aqui, acho que pro grosso das pessoas, é a melhor idade para empreender que tem. Aí aqui a gente tem o cara de 30 a 40 anos, né? Coloquei uma família aqui, porque é a hora que você tem que fazer família, né, cara? A não ser que você fala, pô, quero ser sozinho pro resto da vida e tal. Pode ser também. Mas tem um amigo meu que não quer fazer família, ele fala que vai viver com os amigos pro resto da vida e tal. Vamos ver, né? O plano dele aí, se talvez todos os amigos vão fazer família, né? Acho que vai dar certo, mas vamos ver, torcer por ele. Mas, cara, dos 30 aos 40 anos, parece que é uma boa ideia, né? Inclusive, muita gente que eu vejo nessa faixa etária dos 20 aqui fala, pô, eu vou pegar uns 10 anos de experiência no mundo corporativo e aí eu vou empreender com 30, 40. Obviamente aqui, pô, você tem 31, 32, tá tranquilo ainda, né? Mas conforme vai passando o tempo aqui, vai ficando mais complicado, tá? Por quê? Uma palavra só, cara, custo de vida. Na verdade, são 3 palavras, mas é um conceito. Cara, o seu custo de vida vai inflando nessa época. E não só o custo de vida, o custo de oportunidade também, né? Então, se você fez uma carreira boa, se é um bom profissional, você vai estar numa ascensão profissional violenta aqui. Você vai estar ganhando uma boa grana, tá? Então, cara, vai estar ganhando ali, depende do seu caso, né? Mas, cara, 15, 20, 30, 50, 80 pau, né? E aí você vai abrir mão dessa renda, desse salário, para começar um negócio do zero, entendeu? Você vai ter que investir dinheiro. Aí você fala, pô, Bruno, mas esse cara aqui tem mais dinheiro guardado. Mais ou menos, porque muitas vezes ele acabou de financiar um apartamento, acabou de financiar uma casa para a família dele, né? O cara está começando a ter filho, o gasto aumenta muito. Ele já parou de guardar dinheiro muitas vezes. E assim, não é um cara que... Porque esse cara de 25 a 30 anos aqui, se eu falar para ele, cara, você vai... Pensando num cara que mora em São Paulo, tá? Você vai ter que gastar, pô, 5 mil por mês. O cara dá um jeito. Esse cara aqui, muito mais difícil, entendeu? Pensando num cara que tem um emprego maneiro, corporativo e tal, de novo. Talvez esse vídeo aqui tá alienando aí algumas pessoas que estão em outra situação, mas, de novo, é o que eu sei falar, né? Que é o que eu vivi. E as pessoas que eu conheço e tal, passam por, né? Mas, tipo, essa idade aqui, acho que esses fundamentos vão servir para qualquer classe social. Seu custo de vida vai ser mais alto. Você tem mais chance de ter gastos que você não consegue evitar, tipo um financiamento de um apartamento, gastos com família, esposa, filhos, tal, né? Se você não tem ainda, você provavelmente está pensando em ter já. Então, talvez você não queira sair do emprego para começar a correr risco, entendeu? Você ainda não guardou dinheiro suficiente para viver de renda, né? E é a época de carreira que você começa a ganhar mais dinheiro, né? Além disso, tem mais uma parada ainda,
que você, apesar de ter mais experiência profissional do que esse cara de 25, 30 anos, né? É uma experiência que, ao mesmo tempo que aquela experiência, se você trabalhou em empresas grandes, né, ou maiores, você perdeu um pouco aquela mentalidade ou a capacidade de fazer as coisas naquele modo que os gringos chamam de scrap, sabe? Tipo, puta, vou fazer baratex, assim. Tipo, nessa faixa etária que você já está acostumado a trabalhar com projetos em empresa, que você vai ter um designer para fazer as coisas de design para você. Aí você vai ter um programador lá para integrar uma base de dados. Aí você vai ter... Então, assim, o jeito que eu vejo essa galera tentar empreender é que eles perderam um pouco a capacidade de fazer as coisas sozinhos. Talvez hoje com AI seja diferente, né? Mas muitas vezes eles perderam um pouco a capacidade de fazer as coisas sozinhos e eles vão querer contratar freelancer para fazer tudo. Isso aumenta o seu custo de empreender. Então, assim, cara, para mim, Tier C, tá? É pior do que esse cara aqui de 20, 25 anos que não sabe nada da vida ainda, porque esse cara aqui pelo menos não tem custo de vida, né? Esse aqui já tem um custo de vida muito alto. Agora, quando você chega aos 40, 50, aí para mim a coisa muda, tá? Por quê? Porque você já tem idealmente, né? Você já tem uma boa grana guardada, né? Você teve uma década a mais para guardar dinheiro aqui. Talvez você tenha a casa quitada, já o seu apartamento quitado ou quase quitado. Se não tiver quitado, já está naquela fase que o financiamento começa a ficar baratinho, né? Seus filhos já, não vou dizer que saíram de casa, mas vamos supor que você teve filho aí aos 30 anos. Pô, seus filhos estão adolescentes já, estão... daqui a pouco você está chutando eles para fora já também. Então, você já está mais tranquilo em relação a eles, né? Talvez você guardou uma grana aí para pagar a faculdade deles ou alguma coisa assim que você precise. E, cara, você tem muita experiência, né? Beleza? Se é uma experiência que vai ajudar a empreender ou não, depende. Acho que se você trabalhou em grandes empresas, é uma experiência que vai te ajudar a empreender com negócios B2B, assim, de serviço. Pô, inclusive esqueci de falar os tipos de negócio para cada idade, eu vou falar no final do vídeo. Mas se você vai ter uma puta experiência e, cara, mais importante, você vai ter muito contato no seu setor. Então, esse aqui é um cara que vai empreender dentro do setor que ele trabalhou a vida inteira, provavelmente negócios B2B ali, ele vai saber, cara, necessidades muito específicas de um tipo de empresa que ele fez carreira, entendeu? Ou às vezes o cara é médico, advogado, ele vai saber necessidades muito específicas de hospitais, do judiciário, né? Então você tem uma experiência profunda de problemas da indústria, que esse cara aqui de 30, 40 começa a ter, mas ainda não tem tanto. E, cara, você tem muito contato com a galera que decide mesmo, né? No setor que você trabalhou e com investidores também, né? Idealmente você vai ter uns amigos ricos aí, ou pelo menos conhecer investidores que podem investir no seu negócio, né? O único downside aqui é que você tem menos energia e você tem a mente mais rígida, né? Você tem a sua forma já de fazer as coisas e talvez você tenha dificuldade de aprender, tá? Aprender não no sentido intelectual da coisa, mas aprender no sentido de... Cara, você acha que o seu setor funciona de uma certa forma, você cria uma tese do seu negócio e você não aprende junto com o mercado que talvez as coisas mudaram, né? Então, esse é o grande risco para esse cara, tá? Mas eu vou colocar aqui no Tier B, tá? Esse cara aqui, inclusive, é melhor do que com 20 a 25, né? Tá parecendo 2025 aqui, né, cara? Mas, tipo, esse cara aqui é melhor do que dos 20 aos 25? Acho. Não sei. Acho que é. Pô, sei lá. Não sei. Vou deixar na ordem de idade aqui mesmo. Mas eu acho pior do que essa faixa dos 25 aos 30, tá? Porque... você não tem mais tanta energia e seu custo de oportunidade é gigante também, né? Então você acaba tendo menos disposição a correr risco. Essa galera tende a fazer negócios mais certeiros, assim. E aí tem o cara aqui de 50 a 60 anos, cara. Eu sei que tem uma galera dessa faixa etária aqui, de 50 a 60 ou 60 a mais que me assiste. E sei lá, cara, talvez vocês fiquem chateados aí comigo, mas eu não acho que são duas faixas muito boas para empreender, tá? Tô falando assim, primeiro negócio, tá? Você já empreendeu antes, aí você não precisa ver esse vídeo. Falando assim, cara, aprender um negócio novo, entendeu? Até porque na idade, né, conforme a idade vem... E eu posso estar falando merda, tá, rapaziada? Eu tenho 35 anos. Tive que pensar aqui para saber minha idade. Que é a idade chegando, né? Mas, então eu posso estar falando merda, mas é o que eu observo, tá? Essa galera aqui, cara, qual que é a questão?
É a mesma situação do cara de 40, 50, só que você tá com a mente mais rígida e você tem menos energia. Então, entendeu? Ah, e outra, cara, esses caras aqui, porque o cara de, vamos dizer, 45, ele ainda tá afiado nas novidades do mercado. Esse cara aqui, ó, vamos dizer, o de 55, ele já tá ficando ultrapassado. Isso eu vejo com frequência, tá? Que eu converso com uma galera da cidade de vez em quando que quer empreender. Cara, as ideias começam a ficar tão ruins quanto a dos caras de 20, 25, tá? Não quer dizer que um cara desse não pode ter boas ideias de negócio. Mas os caras vêm com umas ideias meio utópicas, assim, de puta, que mistura, puta, eu quero montar um negócio, mas eu também quero deixar um legado. E aí o cara mistura o que ele acha que devia acontecer com o mundo com o que dá para fazer mesmo nos negócios. Obviamente isso é julgamento meu, né? É subjetividade minha de falar que as ideias são piores, mas os caras vêm com umas ideias meio doidas, assim, que não faz muito sentido, cara. Parece que eles perderam o tom da economia atual, assim, o que talvez a idade explique isso, né? Agora, sim, se é um cara muito bem relacionado, com muitos investidores, sabe o que eu recomendo para um cara desse, cara? Pegar um sócio dessa idade aqui, ó. Sócio mesmo, tá? Talvez não seja 50%, mas dá uma quantia relevante para um cara brabo dessa faixa etária. E aí você contribui com o quê? Você contribui com experiência num setor, contatos, conexão com investidores, tá? Experiência. Obviamente você tem que estar na operação também, né? A não ser que você queira ser só investidor, né? Tô falando sócio mesmo. E talvez você põe mais grana na empresa, tá? Só que aí você pega um cara que é um tubarão dessa idade, tá? E esse cara aqui vai ter energia, vai ter contato com novas tecnologias, novas tendências, vai ter, cara, vontade de ganhar dinheiro. Que esse cara aqui também, tem uns caras nessa faixa etária que estão empreendendo por desespero, por necessidade, né? Mas daí é outra questão, né? Aí tanto faz qual a melhor idade para empreender, porque você meio que tem que fazer isso, né? Mas esse cara aqui que resolve empreender com essa idade, geralmente está cagando para dinheiro também, entendeu? O cara já meio que guardou e ele ganharia mais dinheiro trabalhando no trabalho dele. Ah, pô, tem um outro caso aqui que é a galera que tá meio que se aposentando e quer começar um negócio para se ocupar. O negócio dos sonhos que a pessoa postergou a vida inteira, porque quis seguir um caminho mais seguro e tal. E aí quer montar um negócio. Aí eu acho legal, entendeu? Porque aí não precisa necessariamente dar muito dinheiro, né? E aí até talvez por causa disso tenha mais chance de dar certo. Mas tipo, o que eu vejo nessa rapaziada aqui é que eles subestimam a energia que você tem que fazer para colocar qualquer negócio de pé, cara. Qualquer negócio simples é muita energia, tá? E aí, de novo, tô falando com empreendedores de primeira viagem entre 50 e 60 anos. E aí, pô, os 60 anos mais aqui, eu até coloquei um cara com peixe na mão aqui, né? Que é a idade que o cara devia estar indo pescar. É o Tier D aqui. Tô brincando aí a questão do ir pescar, né? Cada um faz o que quiser. Pô, meu sogro, inclusive, tem 60 a mais e tá cheio de energia, graças a Deus. Tá investindo em negócios. Mas é isso aí, é um papel mais de investidor, né? Qual que é a questão desse cara, cara? Esse cara aqui vai ter dificuldade de pensar a longo prazo, né? Tem várias questões, né? Tem energia, flexibilidade mental. Só que assim, esse cara aqui ele vai ter dificuldade de pensar a longo prazo. Ele vai ter dificuldade de falar, pô, como é que minha empresa vai ser daqui 10 anos, 20 anos, né? Até porque ele não sabe como ele vai estar daqui a 10 anos ou 20 anos. Só que ele também não tem a energia que esse cara aqui, ó, que também não sabe olhar o curto prazo, tem de colocar as coisas de pé, entendeu? O cara de 60 a mais, ele não vai conseguir colocar um MVP de pé em 3 meses, né? O cara vai fazer as coisas no ritmo dele. Estou falando da população em geral, né? Tem uns caras de 60 a mais aí que parece que são cheirados, né, cara? Mas aí não é o caso, aí não se aplica. Mas, tipo, pensando no cara médio ali, né? Pô, difícil, entendeu? Você já, talvez tenha muita grana, muitos contatos, talvez dê certo, mas você vai fazer as coisas no seu ritmo. Você vai deixar de fazer coisas que só valem a pena no longo prazo. E é isso, é mais complicado, né? O cara de 15, 20 também não vai olhar a longo prazo, mas ele tá de boa porque ele não precisa ganhar muito dinheiro também, né? Ele precisa aprender com a vida, né, cara? Esse cara aqui precisa colocar umas ideias no mundo para aprender com a vida. Então é isso, cara. Minha tier list é essa. Me critiquem aí se eu fui etarista. Pô, deixa eu falar os negócios aí, os perfis de negócio que eu acho que funcionam melhor para cada faixa etária, tá? Pro cara de 15 e 20, cara, de novo, negócios fáceis de fazer. Faça vários. Sabe o que eu faria? Assim, ó, otimizando para aprendizado.
põe um negócio diferente de pé a cada 6 meses. Se der muito certo, aí você insiste um pouco mais nele para ver qual que é. Mas se não, cara, já faz outro. Faz por fazer, entendeu? Não no sentido de fazer mal feito, mas no sentido de... A intenção ao fazer é fazer, não é ganhar dinheiro, necessariamente. Obviamente, se der um troco, é uma coisa legal, né? E, pô, talvez você ganhe mais que todos os seus amigos aí, cara. Consiga comprar um carro aí quando fizer 18 anos, né? Aí seria massa. Mas se não der certo também, tá de boa, cara. Faz grana pra sair levar as menininhas aí pro botequim aí. Não sei onde que a rapaziada leva as menininhas hoje em dia, mas acho que é isso, entendeu? Negócios fáceis de fazer, cara. Mercado Livre, dropshipping. Cara, faz um canal de YouTube. Pô, não sei o que falar, não importa, cara. Faz 15 vídeos sobre qualquer coisa, só pra ver qual que é de fazer vídeo, entendeu? Pô, quer mexer com coisa meio errada aí, vender e-book gerado por inteligência artificial? Cara, faz também. É a idade de fazer merda, entendeu? Só não vai fazer coisa criminosa, mexer com casa de aposta, essas coisas, porque aí é foda, né? Dos 25 aos 30, cara. Não, vamos lá, pelas idades. Dos 20 aos 25. Cara, dos 20 aos 25, o negócio que você deveria fazer é algum negócio de serviços para B2B, para pequenos negócios, tá? Tipo uma agência de automação, tá? E você devia fazer um negócio com uma tecnologia nova, tá? Que aí você tem alguma vantagem competitiva sobre a galera mais velha, tá? Então, por exemplo, se você tentar fazer um negócio aqui de... Cara, mesmo gestão de tráfego já não é tecnologia nova, entendeu? Gestão de tráfego já é a galera de 25, 30, 30, 40 que tá mexendo. Mas, pô, às vezes você faz um negócio aqui de N8N, entendeu? Você faz um negócio de, cara, gerar uma agência para gerar criativo de anúncio por inteligência artificial em vídeo, entendeu? Mexe com os negócios aí que... um Sora, 2, que a galera não sabe... Galera, cara, mesmo da minha idade já não sabe mexer tão bem, entendeu? Obviamente, hoje em dia, essas coisas difundem muito mais rápido, né? Mas aí, isso aí é um negócio que você deveria fazer. O negócio que você vai tentar fazer, provavelmente é um aplicativo B2C, distribuído por TikTok, ou um curso de desenvolvimento pessoal, e é por isso que não vai dar certo, entendeu? Então, é isso. Dos 25 aos 30, cara, aqui o mundo é a sua ostra. The world is your oyster, como dizem os gringos. Cara, aqui você faz o que você quiser, entendeu? Aqui é uma idade... tem uma outra parada aqui, né? Dos 20 aos 25, que é coisa de tecnologia, né? Então, se você quiser fazer... Se você for um cara de tech, aí, porra, faz mais sentido, né? E aí, dos 20 aos 25, você pode mexer com tech, né? Que hoje em dia é IA vertical, né? Você criar um SaaS aí, um aplicativo de IA específico para alguma vertical, um negócio de agentes de IA e tal, né? Dos 25 aos 30, você pode fazer um negócio B2B, você pode fazer um negócio de serviços, você pode mexer com produtos físicos. Na real, você pode mexer com qualquer coisa em qualquer idade, né? É que, por exemplo, 20 aos 25, tá? Eu vejo a galera da Link lá fazendo muito produto físico, produto de bem de consumo e tal. Por quê? Porque é o que essa galera consome, entendeu? De novo, eles olham para o problema que eles têm e eles acham que esse é o único problema que tem no mundo. Então a galera faz, cara, linha de suplemento e tal. Tem os caras lá da Link que fizeram cereal proteico, né? Porque pô, quando o cara tinha 17 anos, ele comia sucrilhos, aí agora ele tá com 20, ele tá querendo entrar no shape, aí ele, cara, somos dois, fala, pô, sucrilhos com whey protein. Faz todo sentido. Até faz, não sei, mas tipo, cara, sei lá, pode ser eu, mas depois de uma certa idade eu não vejo mais ninguém comendo sucrilhos, entendeu? Talvez dê certo o negócio dos caras, não tô nem falando mal, mas a galera pensa em, pô, coisas que eles consomem, né? Só que assim, qual é o problema de fazer produto físico com essa idade? Você não tem acesso a capital. E para fazer produto físico você precisa ter acesso a capital, cara. Dos 25 aos 30, você já tem acesso a capital, entendeu? Você já pode... um investidor vai te levar mais a sério, né? A não ser tech. Tech, talvez um investidor te leve a sério com 20 a 25. Varia muito da situação, tá? Tô falando padrões gerais aqui. Então, dos 25 aos 30, cara, você pode fazer o negócio que você quiser. Dos 30 aos 40, o negócio que você devia fazer é filho, né? Porque com 40 aí já começa a ficar mais complicado. Antes dos 30 ninguém mais faz filho, então tem que ser filho, né? Mas se você não quiser fazer filho, se você quiser montar um negócio, cara, pega alguma coisa relacionada com a sua atividade profissional aí.
acho que é uma idade... Conforme você vai ficando mais velho, você vai ver que os negócios vão tendendo mais para serviços, mais para B2B, tá? Por quê? Porque é difícil um cara mais velho mexer com tech, a não ser que ele venha de uma área de tech, né? Daí é outra situação. Mas é difícil um cara mais velho mexer com tech, é difícil um cara mais velho mexer com B2C, né? Porque geralmente... O que acontece com B2C, né? Produtos de bem de consumo aí, moda, alimentação, suplementos. A galera mais velha já tem as marcas favoritas, já tem os hábitos de consumo aí com décadas de solidificação, né? Então é difícil você mudar o padrão de consumo dessa rapaziada. Então as marcas B2C tendem a surgir focando na galera mais nova, tá? E aí talvez seria um bom argumento para esse cara de 20 a 25 fazer uma marca de B2C, porque eu falei aqui, pô, ninguém come sucrilhos, talvez a rapaziada mais nova, todo mundo coma sucrilhos, eu não sei, entendeu? Porque esse cara aqui, ele tá bem conectado com o zeitgeist de consumo e distribuição. O cara sabe, pô, TikTok, qual que é o influenciador da vez e tal. Como a galera que compra marcas novas, seja de moda, suplemento, alimentação tal, desses meios de consumo, tende a ser galera mais jovem, então esse cara tá, no mínimo, bem conectado, né? O cara dos 25 aos 30, ele ainda tem essa conexão, ele ainda tem aquela jovialidade, né? Mas ele também tem mais maturidade profissional, tem mais acesso a capital, então acho que é uma boa idade. O cara mais velho, que pega o de 50 a 60, por exemplo, ele não vai conseguir conceber, né, o que os jovens estão fazendo, cara. Ele acha que é igual na época dele. É pior do que não saber o que os jovens estão fazendo. Ele acha que é igual na época dele. E aí, cara, isso mata qualquer tese de negócio. O cara de 30, 40 não chegou nessa situação ainda. Eu falo com lugar de fala, né? Pô, eu tenho 35. Só que assim, eu não sei mais o que a rapaziada de 20 anos tá fazendo, entendeu? Então, assim, esse cara aqui, se ele for empreender, eu acho que... E, pô, não tô desencorajando ninguém a empreender, não, tá? Acho que dá pra empreender em todas as idades. Mas esse cara aqui, eu acho que se ele for empreender, cara de 30, 40, ele faz mais sentido empreender B2B, porque ele conhece a maturidade de mercado, ou B2 profissionais. Eu vou deixar um vídeo no fim desse vídeo aqui que você vai entender o que eu estou falando. Porque B2C e B2B não é uma dicotomia, né? Não tem duas categorias, é um espectro. E eu falo disso no outro vídeo que eu vou deixar no fim desse. Mas, tipo, esse cara aqui, eu tentaria fazer, tipo, cara, software B2B, talvez é o melhor modelo de negócio para esse cara. Ou vender conhecimento, é muito bom também, tá? Abrir sua própria consultoria, fazer um curso online, mas uma coisa séria, né? Tipo, infoproduto, para esse cara eu acho bem bom, tá? Porque mais jovem aqui, você não sabe muita coisa da vida e o mais velho tende a não fazer. Então, pô, bom negócio para esse cara, né? Cara, conteúdo é bom para esse cara, eu sou a prova disso. Pô, rapaziada, ralando aí para conseguir 1.000 inscritos no canal, eu consegui uma audiência hiper qualificada de 50 mil pessoas em um ano. E por quê, cara? Porque eu sei edição, porque eu sei os clickbaits, até sei um pouco, né, dos clickbaits. Edição eu não sei nada, mas é porque eu tenho bagagem, entendeu? Eu tenho, 15 anos de experiência profissional, mais ou menos isso. Não é a maior bagagem do mundo, mas já é uma puta bagagem, entendeu? Eu tenho que falar, tipo, eu consigo abrir um vídeo aqui e fazer. Isso aqui é meio que no improviso, né? Então, sei lá se o vídeo tá bom também, né? Não sei se eu tô falando a favor de mim ou contra mim, mas vocês entenderam. Então, esse cara aqui, cara, é um cara que tem que usar a experiência dele para fazer um negócio, né? Só que assim, se eu fosse esse cara, eu faria um side business. O que é foda, porque aí, você vai trabalhar mais além do trabalho, tendo uma família para dar atenção, né? É difícil. O cara de 40 a 50, cara, esse cara aqui, ele tem que fazer B2B, de preferência para, cara, uma indústria que ninguém sabe o que é, tá ligado? Essas paradas de tipo, o cara mexe com resseguradoras. Tipo, você nem sabe o que é, mas esse cara sabe, porque ele tá no mercado há muito tempo, entendeu? Ou tipo assim, ele vai empreender uma fintech de consórcios. Aí ele precisa de um cara mais jovem para fazer a parte tech, mas ele já tem, sei lá, 30 anos de experiência com consórcio, entendeu? Então, assim, é um cara bom para fazer esse tipo de coisa. Vender para a empresa mesmo, tá? Tipo assim, imagina o cara que vai fazer um SaaS de hospital, tá? Talvez tenha que ter um cara jovem ali no time para programar, fazer o vibe coding, né? Não vão fazer vibe coding com hospital, hein, rapaziada? Provavelmente, o cara de tech tem que ser mais jovem.
né? Ou não, né? Ou um CTO experiente, mas tem que ter um cara veiaco que mexeu com o hospital a vida inteira e sabe, cara, isso aqui não, essa parte aqui do sistema não pode dar merda, entendeu? Porque senão vai morrer gente lá. Ou tipo, pô, isso aqui os médicos não vão fazer nem fudendo. E o cara trabalhou 20 anos na diretoria do hospital lá, então ele tá ligado o que vai acontecer, né? Cara, 50 a 60, de novo, é a mesma situação desse cara, você só tem menos energia. Se eu tivesse no lugar desse cara aqui, quisesse empreender, esse cara aqui ele tem que fazer sociedade com alguém mais jovem, ou de 25 a 30, ou de 30 a 40. E o cara de 60 a mais, cara, ele tem que ser investidor e ir pescar, entendeu? Vou ser sincero com vocês. Ou não, né? Ou ele faz... Pô, aqui, ó. Acho que eu até mencionei isso no vídeo antes. O cara de 50, 60 ou 60 a mais, ele pode ter um fan business, tá? O que é um fan business? É um negócio para você curtir sua aposentadoria ali, entendeu? Por exemplo, você gosta muito de malhar, você gosta de treinar, gosta de esporte. Abre uma academia, pega uma grana lá, abre uma academia, paga a consultoria com o Gorgonoide lá, que eu entrevistei no A Próxima Onda, meu podcast, e abre uma academia e, pô, não fica tocando na academia, põe um gerente, entendeu? Aí você vai lá, pô, todo dia você vai treinar, você vai, pô, levar seus amigos lá, aí seus amigos vão fazer academia com você. Você vai estar de olho no negócio, porque você está indo lá, mas você põe um gerente para tomar conta, né? E aí, se você quiser viajar 2 meses, você pode, entendeu? Pô, tô aposentado, quero ver meus netos. Não sei se a galera vai ter neto, né, daqui para frente também. É isso aí, por isso que eu digo, a galera de 30, 40 tinha que ter filho, para a galera de 60 poder ver os netos, né? Daqui a pouco eu vou fazer os meus. Enfim, rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo, eu falei muito sobre B2B e B2C aqui, né? B2B e B2C parece que é uma opção, pô, eu escolho um ou outro, mas na verdade tem todo um espectro no B2B e no B2C. E as posições do meio geralmente são as melhores que tem. Então, se você quiser entender qual o melhor negócio aqui para a sua situação, dentro dessa linha de pensar, pô, vou mais para o B2B, mais para o B2C, quais são as opções no meio, vai ver esse vídeo aqui que eu fiz falando sobre o espectro do B2B e do B2C. Te vejo lá.